Um caderno escondido debaixo do assoalho. História da minha avó Lourdes. Para Dona Vera, de Raul Henrique, Araraquara, São Paulo. Querida Dona Vera, boa tarde. Espero que a senhora esteja com saúde e coragem, porque o que tenho para contar não é coisa para gente de coração fraco. Me chamo Raul Henrique, sou de Araraquara, interior de São Paulo, mas nasci em Boa Esperança do Sul, num sítio que era da minha avó, Dona Lourdes. Ela já faleceu faz uns bons 17 anos, mas tem uma coisa que aconteceu com ela e comigo depois, que até hoje me tira o sono. Só agora, depois de ver tantos relatos no seu canal, é que criei coragem para escrever. Peço desculpas se a carta ficar longa, mas tem detalhes que são importantes e que, de um jeito ou de outro, merecem vir à tona. Nunca contei isso para ninguém, além da minha esposa. E mesmo ela achou que era exagero da minha cabeça, mas não era. Tudo começou com uma reforma no rancho da minha avó, ali por volta de 1998. Eu estava com 22 anos na época e tinha voltado a morar com ela depois de perder meu emprego numa usina de cana. A avó Lourdes era daquelas mulheres rijas, nascida em 1926, que criaram filhos sozinha e conheciam cada canto da mata como quem conhece a palma da mão. Tinha mãos calejadas, mas um coração de ouro. Morava sozinha desde que o vô morreu, e o rancho já estava meio caindo aos pedaços. A gente resolveu trocar o assoalho da sala, que era de madeira escura, dessas antigas, carunchada embaixo. Lembro até hoje do barulho do pé de cabra erguendo as tábuas. Eu e o Zé Marcelo, um pedreiro amigo meu, estávamos terminando o serviço quando vimos uma coisa esquisita. Uma tábua estava mais nova que as outras. Não muito, mas dava para perceber que foi colocada ali depois do resto. Desparafusei com cuidado e debaixo tinha uma cavidade. Dentro dela, embrulhado num pano velho, estava um caderno. Mas não era um caderno qualquer, Dona Vera. Era um caderno de capa preta, com bordas douradas já desbotadas, daqueles que parece livro de missa antiga. Só que as páginas estavam todas escritas à mão, com letra miúda e encurvada. Na primeira página, lia-se só uma frase: para quem tiver coragem de saber a verdade. A avó, que estava sentada na varanda tomando seu chimarrão, viu a gente com o caderno e ficou branca. E, olha que a véia era mais dura que prego de cerca. Quando viu o que a gente achou, mandou o Zé ir embora e me chamou num canto quase sussurrando: esse caderno é do tempo em que as coisas ruins ainda andavam soltas por aqui. Ela contou que aquele caderno era do tempo em que o pai dela, o bisavô Augusto, trabalhava como feitor numa fazenda que hoje está abandonada. Ele anotava tudo o que via, só que as anotações não eram de gado ou colheita, não. Eram de gente desaparecendo, de vozes na mata, de crianças que voltavam, mudas para casa, e de um tal homem de paletó escuro, que aparecia sempre antes de algo ruim acontecer. Fiquei com o caderno escondido por um tempo. A avó pediu que eu queimasse, que aquilo não devia ser mexido, mas a curiosidade falou mais alto. Comecei a ler, Dona Vera, cada noite umas 2 ou 3 páginas, e quanto mais eu lia, mais pesadelo eu tinha. Tinha relatos sobre uma tal noite do Silvo, quando ninguém conseguia dormir por causa de um apito vindo do brejo. E de um dia em que 3 irmãos sumiram e foram achados pelados e cobertos de barro, sem lembrar o nome dos pais. Mas o que mais me arrepiou foi o trecho que descrevia uma cova rasa atrás da capela antiga, onde teria sido enterrada uma mulher chamada Quitéria, acusada de feitiçaria. A descrição era detalhada.
7 passos ao norte da Cruz Caída, na sombra do Angico Torto. Eu decorei essas palavras sem querer. Um dia, tomado por uma coisa que nem sei explicar, fui até a capela. Ela ainda existia, só ruína tomada por mato. E lá estava, a Cruz Caída, o Angico Torto. Marquei 7 passos. E comecei a cavar com a mão mesmo, feito um doido. O que achei ali, dona Vera? Olha, até hoje tenho pesadelos. Era um embrulho, de tecido grosso, enrolado em barbante preto. Dentro, um crânio, pequeno, e junto dele, um colar de contas vermelhas e pretas, e um bilhete escrito com a mesma letra do caderno. Perdoem o que não puderam compreender. Desde esse dia, minha vida virou de ponta cabeça. A avó Lourdes piorou de saúde. Faleceu semanas depois, como se tivesse cumprido um último aviso. E o caderno desapareceu. Juro pela minha mãe. Guardei dentro do meu guarda-roupa, embrulhado numa toalha de mesa. Quando fui pegar de novo, só estava a toalha. Não contei para mais ninguém. Só anos depois falei com a minha esposa. Agora, tô contando para a senhora, porque sinto que o peso dessa história precisa ser dividido. Se algum outro inscrito do canal tiver vivido coisa parecida, talvez possa ajudar a entender o que era tudo aquilo. Desde então, nunca mais voltei ao sítio. Tá fechado em nome da família, mas de vez em quando sonho com uma voz que me chama do mato, sempre no mesmo tom. Volta aqui, Raul. Ainda falta saber o resto. Obrigado por me ouvir, dona Vera. Que Deus abençoe a senhora e esse seu dom de escutar o que os outros têm medo de contar. Com respeito e gratidão, Raul Henrique Araraquara, São Paulo,